Sejam bem-vindos a mais um episódio da Impacto Cast. Hoje estamos aqui na SAF Experience, edição de junho, e temos uma convidada muito especial que vai contar a sua história de vida e toda a história profissional. Essa convidada perdeu o chão 2 vezes em 15 dias. Primeiro veio uma demissão e depois ela descobriu que estava grávida. Hoje eu convido vocês aqui a conhecer a história da Mônica, nossa cliente, previdenciarista e especialista em auxílio acidente. Seja muito bem-vinda, Mônica. Como é que Obrigada, estamos? obrigada, Rodrigo. Mônica, para a gente abrir aqui esse nosso bate-papo, gostaria que você contasse um pouco a tua história de vida para o público aí que está assistindo. Primeiramente, bom dia. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Fico muito feliz e lisonjeada por poder compartilhar um pouco com você sobre a minha história. Então, tudo começou, com uma formação da faculdade. Me formei e passei na OAB. E aí fui trabalhar num escritório especialista em seguros. E ali eu comecei, então, a ter bastante a base de seguro, que não deixa de ser a mesma base da Previdência Social. E por ali, então, eu acabei deslanchando a minha carreira e conhecendo e advogando, propriamente com seguros e com DPVAT, que tem uma base muito parecida com a Previdência, que foi onde tudo começou, que foi onde eu comecei a trilhar meu caminho. Eu fiquei 5 anos nesse escritório, até que houve uma demissão em massa por uma perda de um cliente muito grande e que, infelizmente, eu acabei saindo, junto com essa galera aí que foi demitida da equipe toda. E aí foi que eu fiquei sem saber o que fazer, porque a gente sai da faculdade sem noção de como funciona a advocacia empreendedora mesmo. Sim. Tá, e me conta uma coisa, essa virada depois que você descobriu que estava grávida, teve esse período marcante também na tua vida. Depois disso, como que foi os teus pensamentos, a tua trajetória, o que você pensou que deveria seguir? Aí começou uma vida empreendedora? Conta um pouco essa trajetória depois para o pessoal que está assistindo. Então, assim, logo que eu fui demitida, que já foi para mim um baque muito grande, porque a gente realmente não aprende a empreender, a gente aprende a advogar. E aí eu fui demitida e deu 15 dias ali da minha demissão e descobri que eu estava grávida. Então eu entrei em desespero, imagina. Eu não esperava nada disso. E aí, dali pra frente, eu tive que me virar, aprender a fazer algo diferente. E aí, naquela situação de gestante e sem emprego, eu pensei que o que eu precisaria ali pra frente seria o salário maternidade. Ah, já estava inserida no previdenciário, então Não, eu acabei descobrindo o salário maternidade porque era pra mim. Sei. E aí eu pensei, cara, assim como eu, muitas mães devem estar passando pela mesma situação, de estar sem emprego, de estar sem uma renda e de estarem gestantes e não sabem que elas podem ter um benefício que já deixa a pessoa, de uma certa forma, mais tranquila. Porque não é mais só tu, Sim. É tu e mais um serzinho ali que tu precisa. Eu acho. E aí foi dali que eu vi uma oportunidade, que foi de ajudar outras mães que estavam em situações assim como a minha, de desemprego e gestando e sem saber desse benefício, que pode trazer uma tranquilidade. E aí é ali que eu comecei, então, a ver um nicho para começar a captar cliente nesse sentido. E aí, sim, comecei a estudar o previdenciário. Boa. O que eu vejo muito dos advogados, Mônica, eles não sabem para qual caminho eles vão ir, qual é a especialidade. O que eu sempre digo, é muito do que tu escolheu. Qual que é o teu propósito de vida? O que você quer, quem você quer ajudar? No teu caso, você quer ajudar mães na época, você queria ajudar mães. Então você estava com um propósito. Então, para o advogado que ele não sabe qual o caminho, começa a fazer esse exercício. Qual é o propósito que você quer? Quem de fato você quer ajudar? Quem de fato você quer transformar a vida dessa pessoa através da sua profissão? É onde você vai seguir esse caminho. E depois disso, Mônica, daí você abriu o seu escritório. Como é que foi essa parte do empreendedorismo para você ali? No começo, Rodrigo, comecei a fazer anúncios, de internet mesmo. Mas eu não aparecia, eram só cards, eram uns anúncios. Já começou com marketing? Já comecei com marketing, Eu não tinha espaço, eu trabalhava em casa, eu tinha meu computador e eu comecei fazendo anúncios com cards sem aparecer. Captando essas mães que na época era o que eu digo, que a vida, que Deus, escolheu para que eu seguisse. Então eu comecei com a captação com marketing digital, sem aparecer.
E aí depois eu acabei estudando mais o direito previdenciário, me especializando. E aí comecei a ver outras oportunidades dentro do direito previdenciário, que até que eu cheguei no auxílio acidente. Hoje o auxílio acidente é o teu produto carro-chefe. Hoje é meu carro-chefe. É o meu carro-chefe. Eu comecei a perceber que existiam muitos trabalhadores que viviam em situação que estavam já acostumados a trabalhar com dor. Ah, sim. E aquilo era desconhecido para eles. Sempre o meu propósito na internet foi informar, né? E é o que eu digo para o meu cliente. Assim como ele, eu também não sabia antes de saber. Então ninguém é obrigado a saber. E aí muitos, se não a maioria, chegam até mim por uma descoberta. Porque eles já estavam trabalhando com dor. Eles já se acostumavam a trabalhar sem a ponta de um dedo. Eles já estavam acostumados a se esforçar mais para executar uma tarefa, achando que aquilo era normal. Porque ninguém para de trabalhar. A maioria é pais ou mães de família e que prezam pelo sustento. Então, ninguém para. E para esse trabalhador que está nos assistindo, até mesmo para um colega advogado, quais são os pré-requisitos para entrar com essa ação de auxílio acidente? O mais engraçado é que quando a gente fala de previdência, a maioria das pessoas acham que é só para se aposentar. E aí ainda brincam comigo, tu tem que ir para tal lugar para captar o pessoal com mais idade. Eu digo, não, gente, a previdência ela é um seguro e ela não serve só para aposentar ou só para o aposentado. Ela tem um nicho, né, de oportunidades ali dentro, que são vários benefícios. Se tu tá doente, tu procura o INSS para receber um benefício e ficar em casa se recuperando e receber por esse período. Se tu tem um filho, tu tem o salário maternidade. E para aquela pessoa que ficou doente, né, sofreu um acidente, fiquei um período afastado do meu trabalho para me recuperar de uma fratura, por exemplo. Quando ele retorna pro trabalho, ele está bem, né? Ele não está mais doente. Mas ele não é mais o mesmo trabalhador de antes. Porque daqui a pouco uma perna ficou mais curta, ou porque daqui a pouco a mão perdeu a força. Então, trabalhar com dor ou trabalhar com dificuldade não é o normal. E existe um benefício que é como se fosse uma indenização, que é paga para todo trabalhador que depois de um acidente passou a ter uma limitação, uma dificuldade maior para executar aquela tarefa que ele executava antes. Então ela não serve só para uma pessoa que ficou totalmente inválida. Ela serve para qualquer tipo de dificuldade que tu tenha com relação a anteriormente do acidente. Então eu perdi a força, eu perdi um movimento, eu fiquei com uma perna mais curta que a outra. Dependendo do trabalho que tu estava executando, o reflexo que aquilo vai causar no teu trabalho, tu sim pode ter direito a receber um benefício de auxílio acidente, que é meio salário de benefício por todos os meses junto com o teu salário. É uma forma de compensar. Eu sempre explico pro meu cliente, pensa comigo. Se tu estivesse executando, um pedreiro, vamos usar de exemplo, tá? Pessoal de obra, que lá na minha cidade tem muita obra. Onde que tu mora, Mônica? Eu sou de Lajeado, Rio Grande do Sul. Isso aí. Boa. Pessoal de obra, tá? Por exemplo, assim, o cara foi lá, machucou a mão em casa, não precisa estar no trabalho. Quebrou, fraturou o braço. Se encostou no INSS por um período, retornou pro trabalho, mas aquela força daquele braço não é mais a mesma. O colega dele de trabalho tá executando com muito mais agilidade, mais habilidade e, consequentemente, vai crescer, né, de acordo com as oportunidades que tiver ali no mercado. E esse meu cliente que está trabalhando com menos habilidade, com menos agilidade, que está demorando mais para fazer o trabalho dele, ele vai ser uma concorrência desleal. O cara já estava no mercado há muitos anos, mas ele não vai conseguir concorrer com a mesma equiparação do colega dele que está totalmente válido, sem nenhuma limitação. E aí o benefício do auxílio acidente vem justamente para equiparar, para te indenizar por esta falta que um acidente que tu sofreu te limitou. Boa. Deixa eu entender um pouco o processo agora dessa aquisição do cliente. Por exemplo, o teu comercial, ele fecha lá, pede a documentação. Depois de quanto tempo que tem essa análise
Porque eu vejo muito trabalhador com medo de entrar, né, para pegar esse benefício, porque acha que vai demorar, que talvez não vai ter nenhum valor a restituir. Então, o que você fala desse processo para nós aí, até para tranquilizar esse trabalhador e entrar com benefício, né, e pegar o seu direito, que é de fato dele? Então, Rodrigo, eu sou muito a favor de que a gente sempre procure especialistas, né? Quando eu procurei o meu marketing, eu procurei especialistas no marketing para advogados. E hoje, nosso escritório ele é especialista em auxílio-acidente. Então, quando a gente está triando ali a nossa conversa com o nosso potencial cliente, a gente já tem uma base de dados de acordo com aquele trabalho que a gente já executou para outros. Boa. Então, eu nunca posso prometer porque o meu trabalho não permite essa promessa. Mas eu tenho dados que me permitem te dar um percentual de garantia de acordo com todos os clientes que eu já consegui, que eu já executei. Sim. Então, eu sei que uma fratura de perna com uma platina, com uma placa com parafuso, para um cara da construção civil, tem uma possibilidade muito grande de êxito. Nossa, eu sei que se chegar lá um advogado que tenha tido uma fratura de tornozelo, que seja um advogado prévio, que nem eu, que trabalha muito mais executando numa sala de escritório, não vai ter esse mesmo direito do que, por exemplo, um advogado que é penalista, que faz um trabalho muito mais de campo, que vai em penitenciária. Então, ele utiliza muito mais esse método. Então, assim, a gente é especialista nessa área e quando a gente vai triar esse nosso potencial cliente, a gente já traça aí algumas características que vão nos fazer, de acordo com os nossos dados, dar para ele essa certeza de que ele pode sim ganhar um benefício. Então, isso traz uma tranquilidade, até porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Sim. Quando somos especialistas em algo, é muito mais fácil, né, a gente trazer um resultado, porque a gente vive aquilo, que nem você falou agora. Vocês fazem um estudo detalhado do cliente, da dor, da fratura, para saber onde que vocês vão trazer esse resultado. Então, você trabalhador, está passando por alguma dificuldade, talvez acha que não tem direito a um auxílio-acidente, você pode procurar a Mônica, tenho certeza que ela consegue te ajudar. Mas, Mônica, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Eu agora vou entrar um pouco na área dos colegas, dos advogados. Para aquele colega que está indeciso, que talvez acha que o digital não é para ele, que tem medo, como é que foi essa tua trajetória? Porque eu vejo que você publica bastante nas redes sociais, está sempre presente. Você teve dificuldade no começo? Como é que foi essa parte da trajetória, mais de posicionamento mesmo? Então, né, no começo, eu digo ainda que eu tive menos dificuldade do que talvez eu tenha hoje. Porque quando a gente não tem muito conhecimento, a gente pega e faz. E aí, com o passar dos tempos, a gente começa a ficar muito crítico e começa a fazer menos. Mais perfeccionista, mais perfeccionista. Né? E eu gostaria, às vezes, de ser um pouco mais o que eu era antes, né? Faz. Quem não tá no digital, não tá em lugar nenhum, né? É que não tá em lugar nenhum. Quando tu constrói uma carreira sólida, que nem você tem, às vezes aparecem esses medos também, né? De talvez publicar algo que não faça tanto sentido pro teu cliente, mas que pra ti naquele momento faça. Então daí começa essa perfeição, né? De será que esse conteúdo vale a pena? Será que não? E pra gente que tá trabalhando numa área que vê, que executa, que escuta todos os dias aquela história, pra gente aquilo se torna muito comum. E aí a gente, às vezes, pensa que todo mundo sabe. E na realidade o óbvio sempre precisa ser dito. Sempre precisa ser dito. Por exemplo, eu já cansei de falar e eu voltei a não cansar mais de falar que o auxílio-acidente não é só para um acidente sofrido no trabalho. Porque a maioria acha isso. Sim. E às vezes eu fico com receio de ser tão repetitiva, mas o óbvio precisa ser dito. Então aquele advogado que acha que todo mundo já sabe, não. O cliente não sabe. Não sabe. Ele precisa saber e nós, enquanto operadores do direito, a gente precisa informar. E você traz uma constância de conteúdo direto na dor, então, explicando de fato o que vocês fazem. Explicando de fato o que a gente faz, direto na dor, deixando muito claro e explícito para o nosso cliente que trabalhar com dor ou com dificuldade não é normal e que existe sim um benefício, que embora ele muitas vezes ache até que é golpe, que não é golpe, que existe um benefício sim,
que é justamente para compensar essa dor e essa dificuldade que talvez ele tenha de alcançar um nível mais alto aí na sua carreira por conta dessa limitação. Boa. Você começou então a abrir o teu escritório sozinha, e hoje como é que tá a tua equipe? Me conta um pouco essa evolução em relação à equipe, porque eu vejo que você tem um comercial também muito bem alinhado, né? Como é que tá hoje esse aspecto equipe do escritório? Então, assim, eu comecei, né, devagar e sempre, como eu digo. Eu sou muito metódica na questão da organização, então as coisas elas foram triando passo a passo. Nós hoje temos aí uma equipe do comercial, que é quem faz todo o atendimento, que faz a triagem, que entende exatamente como é que funciona o nosso produto. E nós temos também um pós-vendas, porque não basta tu captar o cliente. Uma das reclamações que vem muito para mim é a falta de resposta do advogado. Então, hoje eu invisto muito no meu pós-vendas. Eu quero que o meu pós-vendas seja... ele dê essa assistência, porque o cliente tem dúvida. E assim como eu, enquanto consumidora, quero que as minhas dúvidas sejam sanadas, eu também quero que o meu cliente tenha dúvida sanada, por mais que para mim seja óbvio, para ele não é. Então a gente tem uma equipe do pós-vendas, a gente tem uma equipe das vendas e tem a equipe que faz a parte ali da execução da técnica mesmo, que é mais uma pessoa do direito mesmo, que trabalha diretamente ali na parte técnica de prazos. Boa, boa. Não, é um escritório muito bem estruturado, uma cultura muito bem definida, né? Sempre visando, então, o bem-estar do cliente, porque a gente sabe que hoje tem diversos funis de venda. A indicação ainda é um funil do advogado. E se tu não tem esse cuidado, tu não consegue trabalhar esse funil, que é tentar captar essas pessoas que estão precisando através de indicações. Hoje você faz alguns outros funis de vendas, além do tráfego pago, indicação. Tem algum outro aí que você faz para captar clientes ou esses são os principais? Os principais é através de marketing digital, né, com tráfego pago. Indicação, a gente recebe bastante indicação. E parcerias. Parcerias, ótimo. Parcerias com outros colegas advogados da área trabalhista, da área de seguros. Então a gente faz essa parceria que são potenciais clientes que se enquadram tanto em um produto quanto em outro. Boa, não, isso é importante, a gente tem diversos canais de venda. Pra gente ir finalizando, Mônica, eu queria que tu contasse alguma história de algum caso de algum cliente que te marcou ou alguma situação que fez você assim, não, de fato eu tô na profissão certa, de fato eu tô no meu propósito certo, tô ajudando pessoas que eu quero. Tem alguma história que você lembra assim? Tem, na realidade é uma em duas, assim. Vamos ver. Teve um cliente, sabe, que chegou um dia no escritório. Eu sou de Lajeado, sou do interior. Então a gente tem muita cultura lá do pessoal da região querer ir no escritório, né? E aí eu tive um cliente que era um cliente e aí é muito bom o comparativo disso. Porque ele era um cliente de mais idade e ele chegou no escritório brabo. Porque ele chegou e disse assim, tá, mas o que tá acontecendo que o governo resolveu liberar isso agora? Só porque é coisa de campanha, é política? E aí eu falei pra ele, olha, fulano, o governo não está liberando isso agora. Isso é uma lei muito antiga e não é de agora. E aí ele, não, mas como? Ele tava bravo porque assim, ele não sabia. Não sabia. E aí eu falei pra ele, eu disse, não fica bravo, não fica indignado, não é nada que tá sendo liberado agora. E antes de eu saber, eu também não sabia. Então, não é... por ser especialista, né, que começa. Por ser especialista, que não adianta, tem que ir com quem sabe. E aí eu expliquei pra ele como é que funcionava. Ele ficou sem acreditar. E aí a gente entrou com o processo dele. Quando a gente ganhou, eu chamei ele no escritório. E aí ele foi lá e levou a esposa e o filho, porque eles também não acreditavam. E aí, concomitante a isso, porque ele era uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, eu tive um outro cliente, que aí eu gosto de fazer essa comparação, que é um cliente que é assim, deve ter uns 3, 4 anos a mais que nós, assim. Então ele é um cliente bem mais novo do que esse outro. E ele também não sabia. Também não. Então assim, não é porque tu tem uma idade superior, que tu tá mais próximo de se aposentar, que tu precisa procurar um previdenciarista. Entende? Sei. E esse outro cliente que tem um pouco mais da nossa idade, ele trabalha a vida inteira, um acidente de 89. Nossa. De 89. Imagina, 1989. Ele trabalha uma vida inteira sem a ponta de um dedo. E ele não sabia. Não sabia. Então, e ambos os clientes ficam até envergonhados por não saber.
E aí aquela coisa que eu digo, até eu saber, eu também não sabia. Então, o poder da informação, ele é incrível, assim, ele transforma vidas, né? A informação transforma vidas. Mônica, pra gente ir finalizando, qual é a mensagem que você daria para aquele trabalhador que está com medo de entrar com essa ação ou que já está decidido, mas não sabe qual advogado procurar? Então, os nossos direitos a gente tem que fazer valer a pena, né? A gente paga a Previdência Social, como eu comentei, para N situações e tem que fazer valer a pena. O trabalhador que já está acostumado a trabalhar aí com dor não é normal. E procure sempre um especialista na área, porque a gente sabe os caminhos, né? Sim. A gente sabe os caminhos. Então, sempre procure um especialista na área. Se é para procurar um médico de coração, procure um cardiologista. Se é para procurar um advogado de previdência e de especialista em algum benefício, procure um especialista na área. E procure aquele advogado que já tem um know-how, que já conhece, que já fez, para que, de fato, o direito da pessoa faça se valer, né? Sim, com certeza. Então, a mensagem final que a gente faz aqui, então, é procure um especialista para te defender até o fim. Eu vou deixar aqui o Instagram da Mônica aqui no rodapé na descrição. Se você tiver dúvida, quiser bater um papo com ela, chama ela. A Mônica é super acessível. Tenho certeza aí que vai te ajudar. Mônica, agradeço muito, tua história é incrível e vamos junto para uma próxima aí, cada vez mais no crescimento. Obrigada. Até mais.